Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém. Será na aurora, será pela tarde, se poderá ser pelas trevas da noite, se tornem a luz, esse brilho de glória, quando Cristo aos teus receber. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém. Ó cruz do sem fim, quando a morte vencida, Jesus vem destino de perpétua vida, e todos nós vamos morar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, volta Cristo, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, Bendito seja seu nome glorioso. Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, todos os pecadores, a qual proposta como pedra angular, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Hino 66 do HCC, está impresso no boletim.
minha, no sentido histórico do quarteto. No início de 96 nós nos transferimos para essa igreja. E como quarteto, né, a música sacra mora dentro do nosso coração, a gente começou a observar, participando também do coral, das vozes, né? E nós, sem muita competência, selecionamos vozes preciosas. Eu creio que Deus nos orientou. E começamos com o Paulo, começamos com o Dr. Joás, começamos com o Silvio no sentido de montarmos um quarteto. Eles aceitaram. Começo de julho, agosto, nós começamos a ensaiar. E dia 8 de setembro, nós tivemos a primeira apresentação aqui. O Dr. Joás era presidente da EBD e nós cantamos pela primeira vez. 2 hinos nós cantamos. E à noite nós cantamos mais 2 hinos. E o hino que nós vamos cantar agora foram um dos primeiros hinos que nós cantamos naquela noite. E as dificuldades são bastantes, né? Como quem trabalha na área da música sabe que há dificuldades, né? No decorrer de todo esse tempo a gente perdeu os componentes, paramos uns 7 meses mais ou menos, depois apareceu o Solimões, né? E nós encaixamos e graças a Deus estamos tocando o barco. É brincadeira só, né? O Gesiel, como ele é pequenininho, a gente chama ele de Solimões. E outras pessoas nos ajudam, né? O Rafael no piano. Eu gostaria de destacar aqui a Débora também, que sempre nos ajudou. Eu creio que a igreja não a conhece. Eu gostaria que ela ficasse em pé. Poucos a conhecem aqui, né, Débora? Em pé, aqui. A Débora também sempre esteve pronta a nos ajudar, né? Nós precisamos, nós agradecemos a todas essas pessoas. E aí a gente vem, né, batalhando. Nós temos também uma pessoa que nos ensaia, que é o irmão Daniel, uma pessoa fabulosa, faz um sacrifício tremendo, o filho de São Miguel tem aqui para nos ajudar. Então, na sua ausência, nós agradecemos também. A pessoa assim, um coração tremendo. E é isso aí. A primeira formação do quarteto é essa aqui. Nós iniciamos com o Silvio, eu, o Joás e o Paulo, tá? E nós vamos cantar o hino Uma Linda Melodia. Foi um dos primeiros hinos que nós cantamos quando iniciamos. Joás está falando aqui, que saudades. Quem sabe na próxima vida ele já vem com a carta na mão. Sim, quando a noite chegar, quando em provação, ou em aflição, fácil é cantar se brilha o sol. Deves tu cantar, sim, quando o mal surge. Nunca deixes a canção de te fugir, muito embora surjam dores, basta só lembrar que novo dia vem. Nunca deixes a canção de te fugir. cante a canção, Sim, quando a noite chegar, quando em provação, ou em aflição, fácil é cantar, se brilha o sol. deves tu cantar, Sim, quando o mal surgir.
logo a noite passará e o dia vem. Cante a canção Quando a noite chegar, quando em provação ou em aflição, fácil é cantar. canta-se brilha o sol. Deves tu cantar, Sim, quando o mar surgir. Em nome do Quarteto Renos, né, desde já nós agradecemos a presença do Dr. Joás também, que eu creio que 90% da igreja já o conhece. Ele foi um membro de nossa igreja por muitos anos. Depois Deus colocou no seu coração que deveria dar um tempozinho, né? E hoje ele faz parte da primeira igreja batista de São Paulo, né? Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra poder estar com os irmãos louvando a nosso Deus. Obrigado. E agradecendo também ao Quarteto Peregrinos, né, que estará participando conosco logo a seguir. Vamos passar agora também por um momento de louvor, um momento especial, em que os nossos irmãos, membros dessa igreja, passarão então a depositar no altar do Senhor os seus dízimos e ofertas. Cabe somente aos membros dessa igreja. Os visitantes estão dispensados nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, ó Pai, em Teu nome, procurando, Deus, fazer a Tua vontade. Agora, Senhor, faz com que, ó Deus, esse culto possa ser um verdadeiro culto de louvor e gratidão a Ti. E que, ó Deus, se porventura existe alguém aqui nesse santuário que ainda não tenha Ti como Salvador, que, ó Deus, através das mensagens cantadas, Senhor, a mensagem que será proferida pelo pastor, Senhor, que possa ter um encontro real contigo nesta noite. Ó Deus, se também, ó Deus, com essas ofertas e com esses dízimos, ó Deus, que foram ofertados a Ti, que, ó Deus, eles sirvam única e exclusivamente para o engrandecimento do Teu nome aqui na terra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Mais uma vez, então, vamos ouvir o Quarteto Renos. Nós estamos contando a história do quarteto através das músicas cantadas, né? Agora nós estamos com uma segunda formação. A primeira formação foi aquela que se apresentou inicialmente, e agora já com a ausência do Dr. Joás. E o Silvio, o Silas participou conosco um certo tempo, né? Depois por motivos particulares, naquela época ele não pôde estar conosco. Foi quando entrou o irmão Valdemar. Não, Gesiel.
Então essa já é a segunda formação do quarteto. Nós vamos cantar um hino também que normalmente o pessoal gosta quando se canta, que tem uma melodia e uma letra muito bonita, né? Que fala muito aos nossos corações. Não ando só, pois Cristo me acompanha. Passaremos agora então a conhecer o nosso orador dessa noite, o pastor Natanael, que está aqui conosco, a convite do pastor Haroldo, está aqui conosco. É um privilégio muito grande nós termos ele aqui e de ouvi-lo, de trazer a mensagem nesta noite. Eu já o conhecia de vista, não assim pessoalmente, e foi um privilégio muito grande da minha parte de poder estar com ele conversando a respeito das nossas vidas cristãs, da teologia em si, alguns comentários, e é muito importante, é edificante. Então, quem não conhece o pastor Natanael de Barros, ele estará agora fazendo a leitura bíblica e posteriormente então teremos os peregrinos cantando e na sequência a mensagem, ok? O pastor também Natanael, ele tem algumas obras que ele editou e que ele também terá o prazer de apresentar aos irmãos, ok? Então, pastor. Queridos irmãos, boa noite. É uma alegria estar mais uma vez aqui. Pastor é assim, parece, depois de alguns anos, torna a aparecer de novo e some, porque, como dizia um missionário lá no norte do Brasil, o oceano é grande.
A seara é grande, não? Poucos são os obreiros. E os obreiros são muito ocupados. Estamos, graças a Deus, sendo privilegiados com esta noite festiva, através deste quarteto, deste conjunto tão magistral, tão competente, que tem falado tão profundamente através das suas músicas aos nossos corações. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, de orar pelo pastor Haroldo, para que logo Deus possa restabelecê-lo completamente. Tenho aqui muitos amigos, ex-ovelhas, que já estão ficando ovelhas, né? Os anos vão se passando. Alguns eram da Igreja de Esperança, como o irmão Gervásio, irmã Lodinha, e como o irmão Paulo, irmã Lourdes, e alguns irmãos também, ainda do norte do Brasil, meus conhecidos, do tempo que eu era seminarista. Mas eu quero dizer uma palavra aos visitantes, aqueles que nos visitam, que visitam esta igreja. São as pessoas mais importantes, para as quais Deus tem preparado o recado, a mensagem desta noite. E eu convido a congregação para se pôr de pé. E abrindo a Bíblia no livro de Daniel, vamos ler alguns versículos do capítulo 3 deste livro. Daniel, capítulo 3. Em sua Bíblia, aproximadamente a página 732. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Respondeu o rei: é verdade, o rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos dentro do fogo, e nenhum dano eles sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Deus se digne a abençoar sua palavra em nossos corações. Por esse lado.
Quarteto Peregrinos, queremos agradecer pelo convite e que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Queridos irmãos, meus prezados amigos, o capítulo 3 de Daniel é, sem dúvida alguma, uma das mais impressionantes histórias, por que não dizer, o registro de um grande, misterioso, sobrenatural acontecimento na vida do povo de Deus. Já para aqueles dias dos israelitas escravizados na terra da Babilônia, já como testemunho de fé para os nossos dias, um exemplo de fé que nós temos nos personagens dessa história. O povo
de Deus, o povo de Israel, por que não dizer mais propriamente o povo de Benjamim e Judá, estava escravizado na terra da Babilônia. E ali se depararam com um povo muito idólatra, com um povo muito supersticioso, com um rei austero. Entretanto, aquele rei Nabucodonosor, como o rei Belsazar, reconheceram o valor, reconheceram a superioridade intelectual, a capacidade de alguns daqueles representantes do povo judeu, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, a quem ele constituiu príncipes e responsáveis diretos no ministério do rei, da administração dos seus negócios, da administração dos negócios do império. Então muita gente, muitos babilônicos, muitos que faziam parte naturalmente da corte, estavam ligados ao rei através de algum emprego, de algum ofício, começaram a invejar a Sadraque, Mesaque e Abdenego, como também ao grande Daniel. Daniel, todos os irmãos sabem, passou por aquela experiência. O rei, instigado pelos seus assessores babilônicos, meteram Daniel na cova dos leões. E com muito pesar, o rei Belsazar fez isto para atender os seus súditos, seus imediatos invejosos, só porque Daniel orava 3 vezes por dia a Jeová, o Deus verdadeiro. E sabem os irmãos, os amigos, que Deus tapou a boca dos leões. Esse é o resumo de tudo. E Daniel no outro dia saiu ileso, para a admiração e espanto de todos. Não satisfeitos, passado algum tempo não satisfeitos, então insistiram com o rei, que estando a construir uma grande estátua no campo de Dura, uma estátua de 66 côvados, de 60 côvados, digo, aproximadamente de 30 metros de altura, com 6 metros de largura, estátua a quem o povo devia adorar e se prostrar diante dela. Assim, acrescendo mais um culto, mais uma devoção ao culto idólatra dos babilônicos, por ordem do rei. Os arautos saíram por toda parte da província da Babilônia, anunciando o dia da inauguração. E anunciavam desta maneira:
o rei Nabucodonosor fez uma estátua e mandou ajuntar a todos os sátrapas e prefeitos e governadores e conselheiros e autoridades, a todos os magistrados e a todos os babilônicos, para que num dia determinado todos viessem para a inauguração da estátua. Então se ajuntaram essas autoridades para a dedicação da estátua. E que linda estátua, cuja cabeça era revestida de ouro, representando o próprio rei Nabucodonosor. E o pregoeiro saiu a clamar em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvides o som da trombeta, da flauta e toda sorte de música, prostrar-vos-ei diante da estátua que o rei mandou construir. E qualquer que não se apresentar e não adorá-la, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, quadro sui generis, quadro maravilhoso, a imensa massa humana ali presente, sob os olhos do rei e dos seus imediatos e dos seus magistrados, ao som da cítara, ao som da música. E sabem os irmãos o efeito da música, como seres humanos. Por exemplo, o efeito que a música tão gostosa que temos ouvido, tão maravilhosa, que temos ouvido nesses conjuntos, tem nos feito. Sabem que a música imprime muita força, muita influência benigna e às vezes até maligna dos seres humanos, pois os clarins a tocar, as trombetas a soar e toda sorte de instrumentos, porque era decreto do rei, todos se prostraram diante da estátua que o rei mandou construir. Mas, meus prezados irmãos, eu tenho como assunto nesse capítulo a fé verdadeira. E a fé verdadeira não se dobra perante os decretos humanos. Normalmente, quando qualquer decreto humano procura desviar o homem do seu verdadeiro Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham a sua fé inabalável, firmada no próprio Deus. Este Deus, meus amigos, este Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, este Deus que nos deu a inteligência, que nos dá a saúde, que nos dá a alegria do viver, este Deus todo-poderoso, este Deus do qual o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ninguém jamais pode convencer
aquele que tem intimidade com o verdadeiro Deus, meus amigos, a se prostrar diante de uma imagem de escultura, diante de uma estátua sem vida, de um ídolo morto, de modo, irmãos, que aqueles servos de Deus, embora toda aquela massa humana se prostrasse ante a música, ante os clarins, embora estivesse sob os olhos dos inimigos, dos adversários, e sob os olhos do próprio Nabucodonosor, 3 homens permaneceram de pé. E creio a cerimônia não chegou a terminar antes que chegassem alguns e cochichassem aos ouvidos do rei: não é verdade, ó rei, que tu construíste ou mandaste construir essa estátua gloriosa? Não é verdade que convocaste toda essa massa humana para se prostrar? E que quadro maravilhoso tu contemplaste, todos prostrados diante da estátua que mandaste construir? Entretanto, fica sabendo, ó rei, que 3 homens permaneceram de pé, não se prostraram diante da estátua, não respeitaram o teu decreto, não renderam culto à imagem, à estátua que mandaste construir. Então nos diz a palavra de Deus que Nabucodonosor se encheu de grande furor, se encheu de grande ira. Diz: trazei-nos cá. E trouxeram a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E o rei Nabucodonosor perguntou-lhes: é verdade, ó príncipes? É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não adorais os meus deuses, não os servis, e também não os prostrastes diante da estátua gloriosa que eu mandei construir? É verdade, responderam. E se não fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da estátua, porque nós temos a Jeová como Deus verdadeiro, somente a Ele louvamos, glorificamos, e somente a Ele nós servimos. Pois bem, disse o rei, vos será dada nova oportunidade. Se ao som do pífaro, e ao som das trombetas, e ao som dos adufes, e ao som dos clarins, se ao som da música que novamente vai ser apresentada, vós não vos prostrades diante da estátua, sereis imediatamente lançados dentro da fornalha de fogo ardente. A fé verdadeira, irmãos, não teme decretos humanos. Também a fé verdadeira não teme sacrifícios. Fica sabendo, rei, que nós não serviremos a teus deuses. E o Deus a quem servimos nos livrará do fogo da fornalha e da tua mão, ó rei. Porque nele está realmente toda a nossa fé, e toda a nossa convicção, e toda a nossa esperança. Então o rei, terrivelmente encolerizado,
mandou chamar os homens fortes. Disse a outros: aquecei a fornalha 7 vezes mais do que se encontra. E atai estes 3 homens com suas roupas, com seus lençóis, com seus cobertores, com seus calções, com tudo, atai-os, porque eles serão jogados na fornalha, porque eles acabam de desafiar o próprio rei. E assim, meus prezados irmãos, enquanto intensificam o fogo dentro da fornalha, aqueles homens estão sendo amarrados, estão sendo feitos como verdadeiros pacotes para serem lançados dentro da fornalha por ordem do rei. E o fogo aquecera-se a tal ponto que, chegado o momento, aqueles homens fortes, havendo lançado os servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, a alguns metros adentro da fornalha, nos diz a palavra de Deus que tão intensa era a força do fogo, tão imenso era o fogo, tão ardente, que aqueles homens fortes caíram mortos no mesmo instante. Mas eis que de repente o rei se sente incomodado e começa a andar de um lado para o outro, e olhando sempre para dentro da fornalha. Ele não aguentava o que estava vendo. Ele hesitava até dizer aos seus circunstantes, aos seus magistrados, o que estava vendo, até que, não aguentando mais, talvez até pensando que estivesse meio embriagado, estivesse meio desorientado, ele parou e perguntou: não é verdade que nós lançamos apenas 3 homens no meio da fornalha? Ou foram 4? Não foram 3 homens, reafirmaram seus circunstantes. Nós lançamos 3 homens no meio da fornalha, mas é que, e ele tremia, é que eu vejo os 3 homens saltitando no meio da fornalha. Mas vejo mais, eu vejo um 4º homem, que com eles passeiam dentro do fogo, como se lhes nada esteja acontecendo. E mais, este 4º homem tem o semblante do Filho dos Deuses. Meus queridos irmãos, a perversidade de um lado de Nabucodonosor, a oração por outro lado daqueles servos de Deus, a sua fidelidade, o seu testemunho, a sua fé, a sua dependência quase infinita na providência do Pai Eterno, moveu os céus ao ponto de Jesus Cristo vir até a fornalha. A carta aos Hebreus nos fala de algumas aparições, de leve, de alguns momentos em que Cristo veio não em carne a este mundo. E lá estava, irmãos,
Jesus Cristo vindo dos céus para anular a força do fogo, porque a fé verdadeira opera milagres. Em 1998 fui acometido de câncer. O PSA deu 54,2. A biópsia deu metástase, incapacitado de ser operado. Não tremi, não me perturbei, simplesmente, diria mais, não procurei montes para orar, não procurei pastores milagrosos que operam milagres, não precisei gritar, levar as mãos para o céu e me desesperar. Uma expressão, irmãos, muito natural. Eu simplesmente me joguei nas mãos de Deus. Submeti-me naturalmente ao tratamento médico. Todos eles muito preocupados, pelo menos uns 3 médicos. 4 meses depois, me apresentava para novo exame de 54,2 o PSA, que indica a força do câncer através do sangue, tinha descido para 7,4. 5 meses depois, para 2,1. 2 meses depois, para 0,2. Porque a fé verdadeira opera milagres. Nós temos a nossa fé, queridos amigos, depositada num Deus que nos criou, que possui nas suas mãos o segredo da vida eterna e da imortalidade, que possui também o segredo de nossas células, que conhece o labirinto do nosso organismo, um Deus cujos olhos penetram dentro de nós e sabe onde está o mal. A fé verdadeira opera milagres. Então aquele rei, prosseguindo, ele resolve chamar os homens que estão lá dentro da fornalha. E diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, saí e vinde. Só que enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego saía e aproximava-se da porta, o Filho de Deus desaparecera outra vez para a eternidade. E chegando eles, nos diz a palavra de Deus, nem cheiro de fogo havia sobre as suas roupas. De modo, irmãos, que aí está o milagre da verdadeira fé. Os que confiam no Senhor, nos diz a sua palavra, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas a fé verdadeira também não apenas opera milagres,
ela convence o ímpio do seu erro. Nos diz a palavra de Deus: que Nabucodonosor se levantou e disse para o ministro, para Nabucodonosor, dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Espírito de Deus sacudira o coração daquele homem ímpio. O milagre que ele contemplara realmente era algo de estrondoso, era algo de sobrenatural. E assim ele se convence do seu erro, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. E frustraram a ordem do rei contra o decreto do próprio rei. E não se dobraram diante da estátua que eu mandei construir, preferindo entregar os seus corpos para serem queimados, do que servir ou adorar a algum Deus além do seu próprio Deus. Mas a fé verdadeira, irmãos, é vitoriosa. Por mim, disse o rei, é pois feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Porque, escutem bem, os irmãos e amigos, não há outro Deus que possa livrar como esse. Olha, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Nessa altura, queridos irmãos, mas principalmente os amigos que nos dão a alegria da sua presença, eu vos faço uma pergunta. Em quem está depositada a vossa fé? Meu coração chora intimamente quando eu vejo tanta gente, uns carregando umas velas brancas, embora a imagem muitas vezes não seja da cor da vela, para se prostrar diante dos ídolos lá dentro das igrejas católicas. Outros a carregar velas vermelhas ou pretas para os centros de macumba. Outros a carregar, para não chamar muita atenção, um galo ou uma galinha debaixo do braço, dentro de um saco, para sangrá-lo lá na esquina, quando já estiver de noite.
Meus prezados amigos, que tipo de fé tendes em vosso coração? Olha o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não nos dobraremos perante os vossos deuses, porque nós adoramos e servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou os céus e a terra, a este Deus que é maravilhoso, que é perfeitamente bom, diz a teologia, que em santo amor cria, sustenta e dirige todo o universo. A este Deus que tem na retina de sua mente, ele tem a data do dia em que ele criou o mundo. E tem aqui na cabeça, na sua cabeça, a data do dia em que ele vai destruir o mundo com fogo, conforme nos diz o apóstolo Pedro. Em que pondes, meus prezados ouvintes, a vossa fé? Vos sentis entristecidos por causa dos vossos pecados? Bem possível que pese na vossa consciência, no recesso da vossa consciência, acusação de condenação eterna por causa dos vossos pecados? E eu vos pergunto, que providência os deuses inventados pelos homens, que providência eles tomaram, que providência eles apresentaram para oferecer ao homem algum recurso, alguma esperança de liberdade da condenação eterna? Que esperança ele dá de alguém alcançar o perdão dos seus pecados, passar deste mundo com a mente tranquila, certo da alegria eterna e da salvação? Os mitos, os ritos religiosos, meus amigos, que esperança eles vos apresentam? Nenhuma, jamais. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E acrescenta que em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou como acrescenta ainda o apóstolo Paulo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, dizia Paulo, eu sou o principal. Vós também tendes uma fé, e esta fé, para que seja vitoriosa, tem que se voltar única, inteiramente para o lado do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quem crer em mim tem a vida eterna, quem crer em mim está salvo, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crer no Senhor Jesus não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E por isso, para terminar, eu lembro aquelas palavras maravilhosas do apóstolo, quando ele dizia: porque eu sei em quem tenho crido,
e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para garantir o tesouro da minha salvação e me esperar na sua glória, naquele dia que Ele tem determinado. Eu sei em quem tenho crido. A maior parte, meus amigos, a maior parte dos presentes, damos graças a Deus, tem essa fé. É possível que haja pessoas aqui que andavam no mundo, andavam tristes, andavam abatidos, andavam inseguros, mas eis que um dia, através de um hino, ou através de uma oração, ou através da mensagem, eis que a mensagem do amor de Deus, o apelo do amor de Deus chegou ao seu coração. Lembrando, meus amigos, essas palavras: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Ponde, pois, em Jesus Cristo toda a vossa fé, toda a vossa esperança, e nada mais haverá de condenação para todos os que creem em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos agora ouvir o Quarteto Renos e os Peregrinos. Após então teremos a bênção apostólica e o pós-lúdio. Gostaria de pedir aos irmãos que em suas orações orasse pelos nossos irmãos enfermos da nossa igreja. Pedimos também que orem pelo nosso irmão Wilker, filho do irmão Marcelo, pois o mesmo está enfermo. Ele foi internado hoje cedo, mas posteriormente ele obteve alta devido a problemas respiratórios. Então pedimos que os irmãos pudessem estar também orando pelo nosso irmão Wilker.
Ainda nós gostaríamos de agradecer, né, as nossas esposas, né, a irmã Leia, a Ana Maria, a irmã Dini e a irmã Rosana, né? São nossas esposas, e que se nós não tivéssemos os seus apoios, né, nós não conseguiríamos cumprir o nosso ministério. Então nós agradecemos publicamente as nossas esposas, né, que possam sempre estar nos apoiando para que nós possamos trabalhar na área da música. E agradecer também ao pastor, né, Haroldo, que sempre nos apoia.
meus irmãos, nós temos um compromisso com Edições Vida Nova de apresentar este trabalho por onde quer que nós formos. Bíblia em Ação, confeccionado, ou melhor, montado esse trabalho pelo Dr. Shelley e num CD-ROM para internet e para tantos quantos adquirirem esse trabalho. Para os irmãos terem uma ideia, começa pelas mensagens de Billy Graham, 8 teólogos apresentando orientação bíblica, interpretação e preparação de sermões. Biografia de Wesley, Billy Graham, George Whitefield, Moody, Spurgeon, Luiz Palau, Martin Lloyd Jones. 8 livros, prega a palavra, pregação ao alcance de todos, coletânea de ilustrações, alguns conhecem o autor desse livro, pérolas para a vida, chamando para servir, a arte de pregar, dicas para pregadores e a doutrina do Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo, que é de autoria de Billy Graham. Além de tudo isso, 3 Bíblias com estudos completos, 3 Bíblias em português, atualizada, segunda edição, a corrigida pela Joep e a revisada, leitura e pesquisa e dicionário. Além disso, 22 hinos clássicos, para quando a pessoa está cansada de teclar, então poder ouvir. Modo que é uma grande bênção para todos os que lidam com computador. Mas eu quero fazer a conclusão do sermão agora, queridos irmãos, numa frase: com Jesus Cristo é céu e felicidade até dentro de uma fornalha. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Damos-te graças, Senhor nosso Deus, por esta noite maravilhosa, estes quartetos, estes conjuntos, o quarteto aniversariante, as músicas que nos trouxeram. Damos-te graças, Senhor nosso Deus, porque podemos crer na Tua Palavra, porque ela realmente é todo-poderosa e a nossa força, e através da Tua Palavra conhecemos a pessoa de Jesus Cristo e alcançamos a salvação de nossas almas. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações poderosas do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Fique à vontade. É que estava imprimindo.